Oi, gente, tudo bem? Estou aqui de novo agora para expor a vocês outros dois conceitos da sociologia do Marx, tal como está no nosso roteiro, a saber, os conceitos de modo de produção e de materialismo histórico. O primeiro deles, modo de produção, é, a meu juízo, fácil de compreender, quer dizer, não vai ter nenhum obstáculo, ele não é tão abstrato, mas o segundo, de materialismo histórico, a gente vai precisar fazer comparação a uma outra vertente para ele ter sentido, tá certo? Então vai lá, o que é modo de produção que permite ao Marx e a muitos dos livros de história que vocês consultam, ou sociologia da cultura, dizerem, de acordo com o modo de produção capitalista, segundo o modo de produção feudal, etc, etc, o que está sendo dito pela expressão modo de produção? Só antes de passar a exposição, eu quero fazer uma ligeira correção ao vídeo anterior, em que eu fui dar exemplos sobre as oposições ao longo da história entre classes, e quando falei em Idade Média, falei na oposição entre patrícios e plebeus. Eu queria ter dito em Roma, e durante a Idade Média pensar em senhor e servo, tá certo? Mas vá lá, isso não importa, é uma tecnicalidade, é uma questão que eu acho que passou batida até para alguns de vocês, tá bem? Mas é importante sempre retificar, corrigir, para não ter mal entendido. O que é modo de produção de acordo com essa análise sociológica que o Marx faz de quaisquer sociedades? Ele diz, eu entendo por modo de produção a soma do que eu entendo também por forças produtivas de um lado e relações sociais de produção por outro lado. Como assim? Basicamente, gente, por força produtiva, o Marx entende o quanto que uma sociedade tem de domínio da natureza circundante, seja pelos instrumentos, máquinas, ferramentas de que dispõe, seja pelo conhecimento da face da Terra em virtude de um desenvolvimento científico. Então, o que seriam essas forças produtivas? Vamos lá. Hoje em dia, para quem sabe como isso funciona, a nossa capacidade de produzir alimentos é monstruosamente maior do que fora há 500 anos, porque a gente recorre a máquinas de última geração que não apenas preparam o terreno para o plantio, mas também plantam as sementes e fazem a colheita exatamente do jeito que a gente precisa. Então, em termos de forças produtivas, nós temos hoje muitos conhecimentos científicos acerca de como que funciona a natureza, física, química, biologia muito bem desenvolvidas, áreas específicas que tratam de produção, como alguém que vai lidar com agronomia ou pecuária, enfim, tem os seus estudos. E isso tudo vai definir o que são as forças produtivas de uma sociedade de uma época qualquer, tá bem? Então, resumindo, força produtiva é o mesmo que o grau à medida em que uma sociedade domina a natureza a partir dos recursos técnicos e instrumentais que tem para se valer e também dos conhecimentos científicos ou conhecimentos em geral de que dispõe para esse fim produtivo, tá bem? Por outro lado, o que são as relações sociais de produção? Ora, as relações sociais de produção nada mais seriam, na perspectiva do Marx, do que aquelas relações que são travadas numa sociedade determinada, no sentido de perguntar quem faz o quê, quem produz o quê, quem administra, existe propriedade ou não, e como que aquilo que é produzido é redistribuído, dividido. Peguem aí, no caso da Idade Média, a gente tem uma circunstância, durante o feudalismo, especificamente abaixo da Idade Média, que para bem de conseguir produzir, o senhor vai conceder que um servo qualquer produza na sua terra, mediante um pagamento que é parte da sua produção, em virtude da ideia de usar aquela terra que não é sua. No capitalismo, o que nós temos? Relações distintas, que Marx vai dizer, né? O curioso do capitalismo que ele tem de novo é que as relações sociais de produção se dão de tal maneira que as pessoas vendem a própria força de trabalho, vendem por hora, tá? E essa venda faz com que a pessoa que comprou possa utilizar da sua força de trabalho para aumentar o próprio capital, a própria riqueza. Ou seja, segundo a visão crítica do Marx, aumentar o próprio patrimônio ou capital a partir do trabalho dos outros via exploração. Então, modo de produção nada mais é do que a soma de forças produtivas, que eu falei antes, e relações sociais de produção. Resumo, relações sociais de produção, quem faz o que e quem fica com o que numa sociedade. Tranquilo, gente? É bem simples, não tem nada de muito específico. Isso permite que a gente entenda, nesses manuais de história e sociologia da cultura,
quando se faz referência ao modo de produção capitalista, modo de produção feudal e assim por diante, tá? Oriental, enfim, não importa qual seja o exemplo. Já o conceito de materialismo histórico, esse demanda de nós um pouquinho mais de fôlego. Eu vou resumir. O Marx faz isso em mais de um livro, né? Tentando resumir a sua posição. Ele diz: não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas inversamente, o seu ser social que determina a sua consciência. O que ele está dizendo? Aqui é uma disputa muito tradicional, não apenas em sociologia, mas nas humanidades em geral, de tentar perceber as relações entre indivíduo e sociedade ou grupo social, e o quanto que esse indivíduo seria capaz de autonomamente desenvolver a própria mentalidade, os seus pensamentos, os seus valores, o seu gosto político, estético e moral. Tá? Tem a ver com relação entre indivíduo ele mesmo, grupo social, e o quanto que esse indivíduo pode criar a si mesmo e o quanto que ele recebe e é determinado pela sociedade como um todo. O Marx, então, se mostra partidário do materialismo histórico. O que significa isso? Ele vai dizer assim: diferentemente da perspectiva hegeliana, Hegel, um grande autor, né, e reconhecido em vida como um grande autor na Alemanha no século XIX, o que o Hegel entende por idealismo histórico está errado. Por quê? Porque a história humana, a história das sociedades humanas, não é feita a partir da ideia de que cada indivíduo, cada um de nós, é plenamente livre e autônomo para criar a si mesmo segundo preferências quaisquer, de maneira absolutamente livre. Não. O que Marx vai dizer é: muito menos autônomos nós somos do que pensar o Hegel. A gente é muito mais passivo no que diz respeito à constituição da nossa personalidade, das nossas ideias e pensamentos. Por quê? Diz ele, porque as condições materiais de produção da sociedade, pense em modo de produção, é que determinam toda a vida moral e intelectual dessa sociedade e dos indivíduos que lá habitam, que lá vivem. Por exemplo, aqui eu vou usar uma imagem. Pensem na hipótese de nós todos, como turma, primeira série do Colégio Farroupilha, a gente faz uma saída de estudos para os Canyons, em Cambará do Sul, um lugar, para quem não conhece, lindo, mas que nos lembra um pouco da nossa finitude humana e falta de recursos para sobreviver, se for necessário, em meio a outros animais, né? Imaginem que nessa saída de estudos a gente faça uma trilha, e durante essa trilha tem uma cheia, chove rapidamente, os cânions, a gente sabe, há um risco na parte de baixo, na parte inferior, que se tem chuva mesmo distante, enche rapidamente o rio e a gente corre risco de vida. Então a gente acaba tendo que correr, perde o rumo, não tem mais contato com os guias e a partir de agora nós vamos ter que dar conta de sobreviver por nós mesmos. Não tem celular funcionando, não tem nada, o mundo lá fora acabou. A partir desse momento, hipoteticamente, vamos imaginar que a gente pense em sobrevivência. O que é razoável perguntar? Suponho que eu sou um professor que estou acompanhando vocês. Eu vou perguntar: gente, olha só, eu acho que é meio óbvio que todo mundo quer sobreviver. Então vamos fazer isso da melhor maneira possível. Quem aqui tem as habilidades tais e tais, como sabe, por ser escoteiro, fazer fogo? Ah, eu. Beleza. Quem aqui sabe ou tem a prática de caça? Quem consegue identificar o que é uma árvore frutífera? E assim a gente vai pegando as características que parecem relevantes para esse contexto e a partir de então nós separamos os indivíduos no seio desse grupo segundo atividades próprias. O que diz o Marx? É que se isso aí, esse meu exemplo, né, nós lá nos Canyons, fosse a sociedade como um todo, no seu começo, nós perceberíamos mais claramente que os valores que vão surgir e que vão constituir questões morais, políticas, mesmo estéticas de gosto, de beleza, essas vão ser determinadas pelas divisões que a gente está fazendo nesse início. Ou seja, suponham então que todas as meninas, sem exceção, nesse grupo que foi para a saída de estudos, saibam cozinhar e plantar. E conseguem identificar onde é que tem sementes e fazer um plantio. E que os guris sejam muito velozes e hábeis, seja na arte da caça, seja na arte de uma construção de casas. Então a gente vai dividir, a gente quer sobreviver. A gente não está pensando em igualdade agora, a gente quer continuar existindo, até para sair dessa ruim que a gente se encontra. Nesse caso dos Marx, depois de separar os grupos segundo atividades, eles vão se habituar a essa mentalidade e
Daqui um pouco vai se tornar normal, natural, que apenas homens realizem certas funções e apenas mulheres realizem outras funções. A partir do que, se um homem quer fazer uma atividade de mulher, ou uma mulher, uma menina, atividade de um menino, homem, a gente vai pensar que isso está errado. Então, notem uma noção moral. Se, porventura, alguém quer cruzar os braços e não quer trabalhar, a gente vai dizer, não, isso não está certo. E em seguida vai dizer, quem desrespeitar a regra de trabalhe se não estiver doente, essa pessoa vai ser expulsa do grupo. Nós temos aqui a criação de uma lei, entre aspas. Tá bem? Então, o que importa aqui é que, segundo Marx, são as condições materiais de produção reais. É o quanto que a gente tem domínio da natureza, forças produtivas, que vão dar origem a relações sociais de produção, pensem nós lá nos canyons, e a partir disso, é a partir da produção do trabalho efetivo, que uma mentalidade vai surgir nessa sociedade ou grupo. Portanto, o Marx está dizendo que não é necessário que os valores da sociedade do século XIX, da burguesia, se vocês preferirem, da classe dominante, segundo ele, que são os valores corretos. Esses são os valores de um modo de produção que tem como classe dominante a burguesia. Poderia ser muito diferente. Essa é a pegada, esse é o pensamento do Marx. O que é o idealismo histórico, por outro lado? Uma teoria que lê a história e a sociedade humana de maneira oposta. Hegel é o grande nome. Para o Hegel, os seres humanos são dotados da capacidade de pensar e livremente, portanto com grande poder de autonomia, formar, moldar o mundo ao seu redor. Então o mundo para o Hegel seria muito mais uma consequência do modo como nós pensamos e refletimos do que o contrário, o modo como nós refletimos e pensamos, uma consequência do mundo e de como a gente produz. Tá certo, gente? Então nós temos aí o conceito de materialismo histórico, que vê a economia no sentido técnico de produção, força produtiva, relações sociais de produção, como determinando a mentalidade de uma época em geral. E temos o idealismo histórico como vendo as pessoas livres e, a partir dessa liberdade e autonomia reflexiva, criando um mundo ao seu redor, tá certo? São visões opostas. Qual delas parece ser a mais certa, isso não importa. A gente sequer vai entrar no mérito, eu não teria como responder a vocês, isso é subjetivo. Tranquilo? Parênteses. Continua sendo até agora o conceito mais abstrato que a gente viu, materialismo histórico. Então, se alguém não entendeu plenamente, à medida que eu for exemplificando nas aulas, à medida que eu for trabalhando novos conceitos ou retomando alguns, isso vai sendo consolidado na gente, na nossa mente, tá, pessoal? Então, mais ou menos como aquelas matérias difíceis da química e da matemática, materialismo histórico não é simples, tem resumões por aí na internet, mas tudo impreciso ou errado. A gente vai aos poucos afirmando ou entendendo o significado preciso dessas noções, tá bem? A gente se vê por aí, se cuidem e seguimos trabalhando na falta de algo melhor que a capacidade de se ver, se encontrar e se abraçar. Mas isso ainda vai acontecer este ano. Grande abraço para vocês, beijo e até mais.